Estamos acostumados a viver segundo o ritmo do tempo na menor unidade que conseguimos perceber: o 1 segundo. 1 segundo é o tempo de uma batida do coração, o intervalo de uma respiração tranquila, o piscar de olhos, um passo em ritmo normal. O 1, 2, que ecoa nos alinhamentos escolares, o som breve de um sino ou o clique de um interruptor ao acender a luz de um cômodo. Mas imagine só, e se pudéssemos encolher essa noção de 1 segundo para 1/100º, depois mais 1/100º disso e continuar diminuindo cada vez mais? O que será que a gente veria nesse mundo em escala tão reduzida? Olá pessoal, hoje vamos fazer um pequeno experimento mental. Vamos desacelerar o mundo pouco a pouco, em câmera lenta, e observar como a realidade vai se transformando completamente diante dos nossos olhos. Começamos com o já conhecido 1 segundo, depois passamos para 0,01 segundo, depois para 0,0001 segundo e assim por diante, reduzindo cada vez mais. E a cada etapa surgem diante de nós paisagens impressionantes que jamais poderiam ser vistas a olho nu. E lá no limite, no nível mais profundo possível, o que será que nos espera? Será que afinal o tempo também tem um mínimo absoluto? Assim como a matéria tem um limite, será que o tempo também tem um? Na antiguidade, pensadores como Demócrito e Leucipo acreditavam que a menor unidade da matéria era o átomo. Milhares de anos depois, hoje falamos de partículas fundamentais como elétrons, neutrinos, fótons e gluons. E a física moderna define o menor comprimento possível como o comprimento de Planck, que mede 10 elevado a menos 35 metros. Abaixo disso, o próprio conceito de tamanho deixa de fazer sentido. É um limite absoluto. Então, será que existe um limite assim também para o tempo? Uma unidade tão pequena que abaixo dela o próprio conceito de tempo desapareceria? E o que exatamente significa dizer que o tempo perde o sentido? Você está no canal Pipa. E já adiantando um pequeno spoiler, sim, esse limite realmente existe. Vamos agora mergulhar a fundo nesse tema fascinante. Um segundo, um mundo familiar e compreensível. Aqui tudo é muito próximo da nossa realidade, fácil de entender e cheio de coisas com as quais já estamos acostumados. Os processos fisiológicos do corpo, como os batimentos do coração, são todos medidos em segundos. Até mesmo a nossa atenção e as conversas seguem esse ritmo. Entre uma palavra e outra costuma haver cerca de 1 segundo de pausa. É por isso que a humanidade, de forma instintiva, escolheu 1 segundo como a menor unidade de tempo prática para lidar com o mundo real. Podemos dizer que o segundo é como a célula do tempo da realidade, a unidade básica com que percebemos o fluxo da vida. Essa ideia de 1 segundo foi se firmando ao longo das tradições da astronomia, desde a antiguidade até a Idade Média. Naquela época, os astrônomos dividiram 1 hora em 60 partes, chamando cada uma de pars minuta prima, ou a primeira parte pequena em latim. Depois dividiram cada minuto em mais 60 partes e as nomearam pars minuta secunda, ou segunda parte pequena. Foi a partir desse latim que surgiu a palavra segundo, significando literalmente a segunda parte pequena de 1 hora. Mais tarde, espalhou-se o costume de considerar como 1 segundo o tempo de meio ciclo de um pêndulo de aproximadamente 1 metro de comprimento. E hoje a definição oficial de 1 segundo é o tempo que a radiação eletromagnética leva para vibrar exatamente 9.192.631.770 vezes durante a transição entre 2 níveis de energia do estado fundamental do átomo de Césio-133. Mas só para reforçar, essa definição ainda está baseada no menor intervalo de tempo que conseguimos perceber. Então, que tal agora desacelerarmos tudo em 100 vezes? 0,01 segundo. Um mundo em pausa. Pá! Aquele nosso conhecido 1 segundo agora foi encolhido para apenas 1/100º de segundo. E com isso, o mundo que nos era tão familiar parece ter praticamente parado no tempo. Mesmo um carro correndo a 100 km por hora consegue avançar neste minúsculo intervalo apenas uns 27 centímetros. No mundo assim, até os torcedores da Fórmula 1 provavelmente estariam bocejando de tédio.
Um goleiro de futebol teria tempo de sobra para tomar uma xícara de café enquanto a bola do pênalti vem voando na direção dele. As gotas de chuva que caem do céu parecem suspensas no ar, como se fossem bolinhas de vidro paradas no tempo. Até uma libélula, que normalmente bate as asas dezenas de vezes por segundo, fica congelada no meio de um único movimento. Tudo ao nosso redor começa a parecer uma sequência de fotos estáticas. Aqueles movimentos que até há pouco pareciam suaves e contínuos, agora surgem fragmentados, como se estivéssemos pausando, cena por cena de um filme. 0,0001 segundo. O mundo do clarão elétrico. Pá! Agora mergulhamos ainda mais fundo. Avançamos para mais um centésimo da escala anterior. Nesse ponto, o mundo como o conhecíamos está completamente congelado. O clarão de um raio, que normalmente ofuscaria nossos olhos num piscar, agora aparece devagar, como uma rachadura luminosa rasgando o céu. O caminho que a eletricidade percorre se espalha lentamente entre as nuvens, parecendo uma fenda de fogo que rasteja pelo ar. É uma visão absolutamente de tirar o fôlego. Até uma lâmpada incandescente já não acende de imediato ao ligar o interruptor. Podemos ver claramente a onda de calor avançando devagar pelo filamento, transformando o metal opaco aos poucos numa luz brilhante e intensa. Mesmo no instante em que batemos as palmas, o som ainda não foi gerado. A pele das mãos apenas começa a vibrar e o ar mal começou a se mover. O mundo inteiro vai ficando infinitamente suave. Nesse universo, tudo aquilo que antes parecia súbito e explosivo, agora se transforma com fluidez, como se estivéssemos vivendo dentro de um filme em câmera super lenta. Mas será que isso é bom ou ruim? Bem, tudo depende do ponto de vista. Um resfriado comum te derruba por uma semana, uma gripe por umas 3. Mas nesse mundo absurdamente lento, 3 dias equivalem a 75 anos. Ninguém conseguiria superar uma gripe assim. Seria uma vida inteira de sofrimento com a doença. Por outro lado, existem culturas onde as festas de casamento duram 3 dias. Se você passasse a vida inteira em clima de festa e celebração, talvez não fosse tão ruim assim, né? Mas agora, que tal desacelerarmos o tempo mais uma vez, em mais 100 vezes? Microsegundo, um mundo onde o som ficou para trás. Pá! E agora reduzimos o tempo mais uma vez, mais um centésimo da escala anterior. Acabamos de entrar no território do microsegundo, 1/milionésimo de segundo. Esse já é um mundo onde as palavras quase não fazem mais sentido. A velocidade do som no ar é de aproximadamente 343 metros por segundo. Mas neste universo dos microsegundos, o som só consegue percorrer 0,3 milímetro nesse intervalo minúsculo. Se alguém batesse palmas aqui, a onda de choque se espalharia tão devagar que pareceria uma leve ondulação na superfície de um lago calmo. Até os sinais elétricos dos circuitos, que normalmente disparam em velocidade relâmpago, agora parecem tropeçar, lentos e arrastados. Os pulsos de elétrons se movem vagarosamente ao longo dos fios, como se tivessem todo o tempo do mundo. Dentro desse filme em ultra câmera lenta, o computador deixa de ser uma máquina veloz. Dá para observar cada operação quadro a quadro. Até mesmo os sinais elétricos que percorrem os nervos do nosso corpo, que normalmente chegam ao cérebro em poucos milissegundos, agora se movem tão devagar que conseguimos ver o trajeto com os olhos. Dá para acompanhar em tempo real o impulso que sai da ponta do dedo e vai subindo devagar até o cérebro. O mundo dos microsegundos é onde tudo aquilo que consideramos instantâneo se transforma num fluxo suave, quase palpável. E então, vamos desacelerar ainda mais? Só que dessa vez, como tudo anda cada vez mais devagar, que tal acelerar o passo da nossa desaceleração? Em vez de apenas 100 vezes, vamos mergulhar direto em 1 milhar, 1000 vezes mais devagar. Nanosegundo, o mundo da luz e dos microchips. Mal dá tempo de dizer, pá! E agora entramos no domínio do nanosegundo, 1/bilionésimo de segundo. Em outras palavras, 10 elevado a menos 9 segundos. Neste mundo, nem mesmo a luz consegue ser instantânea. Em um nanosegundo, a luz só consegue percorrer 30 centímetros. Ao acender a luz, ela demora para preencher o ambiente. Se espalha pelo ar devagar, como água escorrendo pelo chão. E é aqui que o computador revela todos os seus segredos.
Os transistores do processador trocam de estado em nanosegundos e conseguimos ver os sinais elétricos rastejando por um labirinto complexo, como se fossem minúsculas partículas de luz viva. Aquela velocidade de processamento relâmpago já era. Agora os cálculos mais parecem uma peça de teatro arrastada, com atores indecisos entre comer de mais ou de menos. O mundo dos nanosegundos é um verdadeiro reino dominado pela luz e pela engenharia eletrônica. Tudo o que conhecemos da vida cotidiana está paralisado. E só o fluxo da eletricidade e o brilho dos fótons continuam marchando, lentamente. O som aqui praticamente desapareceu. Em um nanosegundo, uma onda sonora não consegue avançar nem 1 milésimo de milímetro. Uma simples frase da sua esposa, tipo, "Ei, você lavou a louça?" Ou então, "Você está proibido de sair para pescar com seus amigos." Só chegaria aos seus ouvidos daqui 1 mês, no mínimo. Então, para fugir desse tipo de bronca antes que ela chegue, é melhor a gente correr e desacelerar o tempo mais 1000 vezes. Picosegundo, o mundo ondulante dos átomos. Pá, diante de nós surge agora o mundo do picosegundo, 1 trilionésimo de segundo. Ou seja, 10 elevado a menos 12 segundos. Nesse universo, os átomos começam a vibrar como se tivessem ganhado vida. O gelo no copo, o metal na chave, a superfície de uma pedra, coisas que sempre achamos sólidas e imóveis, de repente parecem começar a respirar. Os átomos dentro dos cristais vibram sem parar. E agora, enfim, conseguimos enxergar essas vibrações com os próprios olhos. Sólido já não é mais sólido. Tudo se transforma num tecido pulsante e vivo. É nessa escala de tempo que brilham os lasers de pulso ultracurto. Os cientistas já conseguem filmar como os átomos se movem e vibram dentro de uma molécula. Para os nossos olhos, isso tudo se parece com uma dança grandiosa entre luz e matéria, como uma imensa orquestra. Cada partícula toca sua nota no compasso do trilionésimo de segundo. E aqui, o som desaparece por completo. Até mesmo uma palavra dita a apenas 1 metro de distância levaria quase 100 anos para chegar aos seus ouvidos. A luz também já não parece tão veloz assim. Para avançar 1 único metro, ela levaria cerca de 1 hora inteira. Qualquer forma de comunicação com o mundo exterior estaria completamente cortada. No século XIX, as pessoas esperavam meses por uma carta enviada por parentes que haviam emigrado da Europa para os Estados Unidos. Mas aqui, no mundo do picosegundo, até esse ritmo pareceria instantâneo. Afinal, até mesmo a transmissão por cabos de fibra ótica cruzando o Atlântico levaria cerca de 1000 anos para chegar ao destino. Com esse tempo todo, até os dinossauros já teriam desaparecido da Terra. E é isso que reina nesse mundo. A matéria em si revelando sua respiração secreta. Femtosegundo, o mundo onde a química dança. Pá! E agora reduzimos nossa escala de tempo mais uma vez, 1000 vezes menor que antes. Entramos na unidade de femtosegundo, 1/400º de segundo. Ou seja, 10 elevado a menos 15 segundos. Neste mundo, a vida secreta das moléculas se revela diante de nós. É aqui que as ligações químicas nascem e se desfazem. Aquilo que vemos como um único fenômeno, como a chama de uma vela, a liberação de energia ou o estalo de uma reação, na verdade é composto por milhões de passos microscópicos. Cada molécula estende a mão à vizinha, se conecta, se separa e forma novos padrões em uma dança ininterrupta. Até mesmo o fogo de uma vela, que a olho nu parece apenas queimar, nesse mundo se transforma num teatro de reconstrução molecular. As moléculas de oxigênio se aproximam suavemente das de carbono. Antigas ligações se desfazem e novas conexões vão se formando bem diante dos nossos olhos. A chama se transforma num intrincado bordado em movimento, mudando de forma a cada femtosegundo. Quem se lançou a explorar essa escala de tempo foi a tecnologia do laser de femtosegundos, e o cientista Ahmed Zebail recebeu o Prêmio Nobel de Química em 99 por esse feito. Graças a essa tecnologia, as reações químicas deixaram de ser apenas fatos consumados e passaram pela primeira vez a ser observadas como processos em andamento, permitindo ver a própria química em movimento. Atosegundo, o mundo dos elétrons. Pá! Reduzimos nossa escala de tempo mais uma vez, agora em 1000 vezes. Entramos na unidade do atosegundo, 1/500º de segundo.
ou seja, 10 elevado a menos 18 segundos, uma unidade de tempo no limite extremo da realidade. Nessa escala, a química que conhecíamos sai de cena. E quem assume o papel principal são os elétrons. Aqueles elétrons que antes eram invisíveis, que pareciam se mover de forma instantânea, agora revelam seus movimentos de maneira suave, quase em câmera lenta. Eles já não saltam de repente, mas se deslocam devagar dentro dos átomos, mudando de órbita em resposta aos flashes de luzes, ora se aproximando do núcleo, ora se afastando. Em um atossegundo, a luz avança uma distância tão pequena que não chega nem ao milésimo da espessura de um fio de cabelo. Tudo aquilo que antes parecia como um raio, agora vira uma marcha lenta de pequenas faíscas. No início do século XXI, os cientistas conseguiram criar pulsos de luz ultravioleta com duração de atossegundos. Esses clarões se tornaram um verdadeiro estroboscópio para observar os elétrons. Em 2023, N. L'Huillier, Ferenc Krauss e Pierre Agostini foram premiados com o Nobel de Física por suas contribuições ao avanço da física dos atossegundos. Graças a essas descobertas, a humanidade conseguiu pela primeira vez observar os movimentos dos elétrons em tempo real. O mundo dos atossegundos é, por assim dizer, o reino dos elétrons dentro do universo. É nesse domínio que a eletricidade nasce, que a química toma forma e onde partículas antes invisíveis surgem como protagonistas, movendo tudo aquilo que compõe a matéria. Zeptossegundo, o mundo dos fótons. Pá! E mais uma vez reduzimos nossa escala de tempo em 1000 vezes. Agora entramos na unidade do zeptossegundo, um sextilionésimo de segundo, ou seja, 10 elevado a menos 21 segundos. Neste mundo, até mesmo a luz parece quase parar no tempo. Em 2020, os cientistas finalmente conseguiram medir o tempo que um fóton leva para atravessar uma molécula de hidrogênio. Esse tempo foi de aproximadamente 247 zeptossegundos, o intervalo mais curto já registrado pela humanidade. Imagine só, o fóton entra devagarzinho na molécula, colide com a nuvem de elétrons, atravessa os espaços entre os átomos e, na nossa nova percepção de tempo, essa travessia leva uma eternidade até que ele finalmente consiga sair do outro lado. Aquilo que antes era considerado um acontecimento instantâneo, agora se transforma em uma verdadeira jornada. O mundo dos zeptossegundos é o lugar onde enxergamos os detalhes da luz. Aqui não vemos mais apenas um feixe de luz. Conseguimos observar cada pequeno impacto conforme ele avança passo a passo pelas profundezas da matéria. Nessa escala, a luz, que antes aparecia como um único brilho contínuo, se decompõe em infinitos micropassos, como um vídeo gravado com uma taxa de quadros absolutamente ilimitada. Tempo de Planck, o limite do universo. Chegou o momento. Agora vamos desacelerar o tempo até um limite absoluto. Pá! Finalmente alcançamos o mundo do tempo de Planck. Estamos falando de 10 elevado a menos 43 segundos, um intervalo tão pequeno que desafia qualquer imaginação. O tempo de Planck é considerado pela física moderna como a menor unidade de tempo possível. Abaixo disso, o próprio conceito de tempo deixa de fazer sentido. Mas o que exatamente isso significa? Durante o tempo de Planck, a luz consegue percorrer uma distância equivalente ao comprimento de Planck, 1,6 vezes 10 elevado a menos 35 metros. Esse intervalo é chamado também de quantum de tempo de Planck. Nessa escala, as leis da física como conhecemos simplesmente não funcionam mais. Nem a mecânica quântica, nem a teoria da relatividade são capazes de explicar o que existe além desse ponto. Os cientistas acreditam que nos primeiros instantes após o Big Bang, o universo existia exatamente dentro dessa escala de tempo extrema. Naquela época, tempo e espaço ainda não estavam separados. Tudo era dominado por uma espécie de caos primordial, onde não existia antes nem depois. Vamos explicar de forma simples o que o comprimento de Planck e o tempo correspondente significam fisicamente. A mecânica quântica possui o princípio da incerteza de Heisenberg. Ele afirma que quanto mais precisamente tentamos medir a posição de uma partícula, maior será a incerteza sobre o seu momento ou energia.
Se tentássemos medir uma distância menor que o comprimento de Planck, a incerteza faria com que a energia se concentrasse de tal forma que formaria um buraco negro naquela região. E dentro de um buraco negro, os conceitos de espaço e tempo entram em colapso. Por isso se diz que nessa escala, a incerteza é maior do que a própria medida que tentamos fazer. Escalas menores que essa não têm significado físico. O universo possui um limite fundamental que não pode ser ultrapassado. O mundo do tempo de Planck é o ponto final até onde o nosso conhecimento consegue chegar. Além dele, pode estar nos esperando um território ainda desconhecido pela ciência, a gravidade quântica, dimensões ocultas ou uma realidade completamente diferente. É o lado de lá, onde tempo e espaço podem estar entrelaçados de formas que nem sequer conseguimos imaginar. Bom, começamos nossa jornada com o familiar 1 segundo. Vimos o relâmpago parar, as moléculas se desfazerem, os elétrons ficarem visíveis. Descemos passo a passo rumo ao invisível. E no fim dessa viagem, chegamos ao tempo de Planck, o limite absoluto, onde até o próprio tempo perde o sentido. Dali em diante, já não é mais o nosso universo, apenas a física do futuro poderá explicar esse território desconhecido. E se você achou esse vídeo interessante, clique em curtir e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê no próximo conteúdo aqui no canal Pipa. Até lá!